Salve galera, hoje a gente vai discutir a questão inflacionária para tentar entender, né, se de fato o governo tem alguma preocupação com a questão e principalmente quem está sofrendo mais com a inflação nesse atual cenário e se esse cenário é positivo e para quem ele é positivo. Significa dizer o seguinte, que se a inflação é um fenômeno monetário, ela traz ali desvalorização da moeda, ela faz com que a gente tenha que comprar menos para a mesma renda. A gente precisa entender quais são os, entre aspas, os principais índices de preços ou os principais produtos que afetam a nossa vida e a nossa qualidade de compra, né? Então, se você comprar mais alimentos, se a inflação de alimentos sobe, você perde. Se você compra mais roupa, se a roupa sobe, você perde. Então, tudo depende de qual o seu padrão de consumo em relação à aceleração de preços, que não é uniforme ao longo desse processo. O que a gente tem, né? Hoje, quando a gente pega esse ciclo inflacionário, a gente tem aqui algumas questões. Primeiro, Dilma, ela deixa um ciclo inflacionário bastante elevado e ele é rapidamente consertado pelo binômio Temer e Ilan. Então, esse binômio ele carrega a inflação para baixo, sem sombra de dúvidas, e deixa num patamar próximo de 5% na transição com o governo Bolsonaro, que até 2020 fazia ali um papel razoável no controle inflacionário, mas a gente vai ver que não era tão razoável assim. Mas teve ali um controle inflacionário bastante exitoso até 2020. No entanto, já quando a gente vai avançando aqui é a entrada da pandemia. Então a gente teve uma deflação por conta da pandemia. E aí o que a gente teve? Estímulos monetários, né? Ou seja, juros caíram como nunca para 2%. Com esses estímulos monetários, pacotes vultuosos, né, de Corona Vouchers, que inflaram inclusive a popularidade do Bolsonaro, a nossa inflação bateu na casa dos 12% e ela ficou acima dos dois dígitos durante ali para mais ou menos 6 meses. E dentro desse processo, após ali uma micro-reforma estruturante, né, do ICMS, que controlou a inflação de combustíveis e tudo mais, a gente teve uma conversão da inflação para baixo, que hoje se mantém num ciclo de baixa, né, com um viés de 3,7%, e Lula pode se vangloriar de ser o presidente nesse ciclo de 10 anos, mais ou menos, começa lá em 2015 e a gente está indo para 2024, que tem o menor resultado inflacionário, ou seja, o que entregou a menor aceleração de preços. Quando a gente analisa agora o ciclo de 22 a 24 do ponto de vista microeconômico, né, ou seja, quem que é afetado por essa alta, o que a gente tem? Grupos de transporte, alimentos, residência e habitação como os principais indicadores, né, da inflação acelerada, né, ou seja, uma inflação que está ali se acelerando, onde a inflação, para quem não sabe, é P ponto sobre P, ou seja, é a definição de aceleração de preços. Então a gente mensura a aceleração de preços através da inflação. Então a gente pega preços de todos esses grupos e faz esse componente, uma média. Então a gente vai chamar a inflação de uma média de P ponto sobre P de I, onde I são os componentes, né? Então são 9 grupos inflacionários, e esses grupos eles afetam pessoas mais pobres e mais ricas de maneiras diferentes. Pessoas mais pobres, com certeza, alimentos são a base do seu consumo, transportes, artigos de residência e habitação estão ali como principais consumos. Mais ricos, vestuário, saúde, comunicação e educação têm ali uma cesta de consumo mais acelerada. E o que aconteceu de 22 para 24? Houve uma reversão desse ciclo. Hoje, alimentos e bebidas têm a terceira menor aceleração de preços, né? Com 2,2%, como a gente pode enxergar aqui. Ó. Enquanto o grupo de saúde, não, se eu não me engano, o grupo de saúde e cuidados pessoais é o grupo com a maior aceleração, se eu não estiver errado. O grupo de educação com a segunda maior aceleração, que de fato ficou bastante tempo com uma média abaixo da inflação. Então, o que a gente está enxergando agora são repasses de preços desses grupos, né, que de fato
perderam na barganha de consumo do ponto de vista de repasse de preços por conta aí de todo o problema que a gente teve aí durante a pandemia e questões macroeconômicas que agora estão se revertendo. Se você concorda ou discorda da análise, deixe sua opinião aí, faça seus comentários, comente, que eu gostaria de ler aí o que vocês entendem desse processo. Um grande abraço.